É tempo de nós falarmos: Senhor, eis-nos aqui, ó Pai. Se for necessário, Pai, se for necessário, Senhor, que eu abra a mão dos meus planos, que eu abra a mão de tudo aquilo, Senhor, que eu tenho planejado, que eu tenho programado, mas que a Tua vontade, ela sempre seja feita na minha vida, Senhor. Quantos aqui nessa noite estão disponíveis para o Senhor? Quantos aqui nessa noite podem se entregar a Ele em adoração? Quantos nessa noite possam entregar a Ele um culto racional aqui nessa noite? Porque é isso que o Senhor, Ele quer de mim e de você. O Senhor, Ele não quer emoção. O Senhor, Ele quer um culto racional nessa noite. Por isso nós te convidamos, ó Senhor. Nós te convidamos porque queremos ir mais fundo, Jesus. Nós te convidamos, Senhor. Nós abrimos mão, Senhor, das boias que nos prendem na superfície, Senhor. Nós abrimos mão, Senhor, da meninice que nos impede de ir mais fundo contigo, Senhor. Por isso nós te convidamos: venha, Pai. Vem e quebra todas as nossas convicções. Venha, Senhor, e quebra, Senhor, todas as nossas convicções, todas as religiosidades que nos impede de nos aproximarmos a Ti, Senhor. Senhor, que nós possamos nessa noite queimarmos os barcos, que nós possamos, Senhor, nessa noite, Senhor, quebrar as pontes que nos ligam a tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor. Porque queremos ir mais fundo. Queremos ir mais fundo e mais fundo, 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 Senhor. Aleluia. Você pode declarar isso, você pode declarar isso. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Ouvir tudo que eu mais quero é Te ver. Vem nos envolver. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos pela beleza da Tua santidade, Jesus. Te adoramos porque Tu és digno de toda adoração, de toda exaltação, Jesus. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Aleluia. Pega a palavra do Senhor comigo. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Pega essa espada poderosa que você tem nas suas mãos aí. E vamos abrir em 1 Colossenses, no capítulo 1, versículo 17. Todos acharam? 1 Colossenses, capítulo 1, versículo 17. Quem achou diz amém. Dani, Marcos, quanto tempo? Felipe, você vigia, hein? Você vigia, varão. 1 Colossenses, capítulo 1, versículo... Perdão, é Colossenses, gente. Aqui está Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses que abriu aqui, eu confundi tudo. É Colossenses, capítulo 1, 17. Colossenses, capítulo 1, 17. Todos acharam? Falei 1 Colossenses para ver se vocês estão bem de Bíblia. E diz assim: e Ele é, antes de todas as coisas,
e todas as coisas subsistem por Ele. Vamos reler? E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Amém? Feche seus olhos, Pai. Nós já louvamos, já entoamos louvores ao Teu santo nome, Senhor. Mas nesse momento é o momento de nós continuarmos ouvindo e entendendo aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, Senhor. Então, para que isso aconteça, que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer, Senhor. Que Rafael, o homem, Senhor, não venha, Pai, tomar o Teu lugar aqui nesse altar, mas que seja o Teu Espírito Santo, Pai, a ministrar no nosso coração tudo aquilo que seja necessário para que possamos, Senhor, cumprir a Tua boa e agradável vontade, Senhor, para que através de nós e em nós o Teu santo nome possa ser exaltado e glorificado, Senhor. É o que eu oro e agradeço a Ti em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Pode se assentar. Amados, o pastor ele me perguntou ali mais cedo: meu filho, qual é o tema da mensagem? Eu falei: ih, pastor, tem certeza que o senhor quer ouvir? Aí eu falei para ele, ele me olhou assim: o tema dessa mensagem é jejuando com Satanás. Amém? Quero te fazer um convite para nessa noite juntos jejuarmos com Satanás. Você vai entender. Irmão, nós sabemos que no mundo espiritual há uma concorrência muito acirrada. É como se fosse Flamengo e Vasco, né? E que concorrência é essa? É da velha criatura com a nova criatura. E nós sabemos que a nossa nova criatura, ela nos puxa para qual lado? Vai, gente, me ajuda aí. A nova criatura nos puxa para qual lado? Para o lado de Deus. E a velha criatura, ela já nos leva para o lado do pecado. E quem joga no time do pecado? Satanás, né? Para nós entendermos mais a fundo sobre essa guerra, que não é apenas uma guerra de natureza, né? E para qual lado cada natureza nos leva, a palavra diz em Efésios 4, 27, ele diz assim, ó: não deis lugar ao diabo, né? Só que o que significa dar lugar ao diabo? É legalidade. E o que é legalidade? É nós darmos lugar à nossa carne. Só que para compreendermos isso ainda mais a fundo, a gente volta lá no início, onde o homem ele vai pecar e Deus ele vai dar uma sentença ao homem, à mulher e à serpente. Então Deus ele vai falar, ó, o sustento agora vai vir pelo suor. E aí a gente pega Adão depois, a gente conversa com ele, né? Porque a gente rala tanto hoje por conta de Adão. E ele vai falar, e do pó você vai voltar, porque pó você é. Deus ele vai falar para Adão que nós fomos criados, o nosso corpo, a nossa carne, ela foi criada pelo pó da terra. Só que aí ele vai dar a sentença para a serpente. E ele vai falar assim, ó: e você, serpente, vai rastejar. E do pó você vai se alimentar. Só que, irmãos, a serpente ela rasteja? Rasteja. Mas ela se alimenta do pó? Não. Então Deus ele estava usando uma criatura para ele dar uma sentença a quem? A Satanás. Então o que Deus ele estava dizendo no Éden era que Satanás, através da carnalidade, através de nós darmos lugar à nossa carne, ele se alimentaria. É por isso, gente, que teve um show aí da Taylor Swift, eu acho que é isso, e no meio do show apareceu a mulher incorporando, um monte de gente falando, não é isso, por que
aconteceria no meio de um show? Nada mais, nada menos para Satanás se alimentar do pecado daquele povo. E qual é o pecado daquele povo? A idolatria. Então, sempre que nós damos lugar à nossa carne, nós estamos dando um banquete a Satanás. Por isso que eu quero te convidar nessa noite para nós jejuarmos com Satanás. Amém? Para nós jejuarmos e fazer Satanás jejuar também. Porque, irmãos, a palavra diz que Satanás, ele é astuto. E por ele ser astuto, ele sabendo a sentença que ele teve de Deus, ele já sai dali, irmão, Satanás, ele é diferente de mim e de você. Porque quando acontece algo ruim com a gente se abate, a gente fica triste. A gente acha que o mundo vai acabar, mas Satanás, eu acredito que ele já sai do Éden. E ele já sai do Éden bolando um plano. E o plano que Satanás ele vai bolar é um plano de total influência. Por quê? Porque se nós pararmos para observar como foi construída a sociedade desde os primórdios, nós vamos chegar até o dia de hoje, o dia da conectividade, os dias da influência, né? Os dias dos influencers, né? Médicos revoltados com influencers que estão ganhando milhões, e eles que estudam 10 anos para ser especialista em algo, estão ganhando 10 mil por mês. Isso em um plantão, que não é nada ruim, mas se nós colocarmos na balança, é um pouco injusto, né? E sabendo disso, amados, a gente precisa voltar um pouco na história. Em meados do século XIV, do século XVI, a sociedade, a humanidade, ela tinha duas matérias essenciais, que eram chamadas de trivium e quadrivium. O trivium, ele estudava a gramática, a dialética e a retórica, né? Que era voltada para a lógica do pensamento até o uso da linguagem, que deveria ser escolhida para comunicar e ensinar o que se aprendeu. Então, o trivium, ele te dava base para você ter uma boa comunicação e para você passar aquele conhecimento que você teve em diante. Então, quando alguém chegava e te questionava sobre algo, você era uma pessoa preparada, você era uma pessoa que era muito bem embasada. Por quê? Porque o trivium, ele te qualificaria para isso, ainda você sendo criança. Depois era o quadrivium, que era voltada para a aritmética, que seria a teoria dos números, a música, gente, a aplicação da teoria do número, a geometria, que seria a teoria do espaço, e também a astronomia, que seria a aplicação da teoria do espaço. Ou seja, por que isso era importante? Porque depois disso, a pessoa ela começava o que chamamos hoje de primeira, segunda, terceira, quarta série. E aí depois ela ia para a faculdade e se tornava, vamos supor, um médico. Só que ele não era apenas um médico, ele era um médico que sabia fazer cálculos, que sabia vender, que sabia argumentar, que sabia ensinar. Então, quando você ia a uma consulta médica, não era, eu estou passando isso por conta disso. Você saía dali entendendo o porquê que ele estava te tratando daquela forma. E naquela época, os tratamentos eram mais integrativos, eram menos remédios e mais natureza. Amém? Então, a gente pega, antes do renascentismo, né, a gente pega na história um Leonardo da Vinci que tem 17 profissões. E se você for ver o currículo dele, as profissões são totalmente diferentes. Por quê? Porque a base era uma base que dava essa capacidade para que ele pudesse ter essas tantas profissões. O cara de pintor se tornou mecânico, irmão. O que uma coisa tem a ver com a outra? Se eu tenho que entender que de aquarela, de tinta, de pintar, qual é a melhor tinta, o que eu vou fazer arrumando carro, arrumando avião,
arrumando essas coisas, o que é que eu vou me envolver com mecânica? Hoje em dia, se a gente for olhar por esse lado, não tem nada a ver. Mas antes do renascentismo acontecer, o ser humano era preparado para qualquer profissão. E aí vem o renascentismo. E ele tira isso. E ao tirar isso, ele transforma médicos que só entendem de medicina. Ele transforma enfermeiros que só entendem de enfermagem. Marketing que só entende de marketing. E aí, se você quer aprender a vender, você tem que fazer diversos outros cursos. Por quê? Porque você já não tem mais esse embasamento de antigamente. E passando disso, nós começamos, de fato, a criação da sociedade. Por quê? Porque os nossos tataravós, eles começaram a encontrar uma grande dificuldade e começaram a ter que trabalhar muito. E por terem que trabalhar muito, os nossos avós, os nossos pais passaram por grande dificuldade também. Porque uma pessoa que não era muito bem embasada, não tinha muito conhecimento, ela era um trabalhador normal e que ganhava abaixo do necessário para viver bem. Assim como nos dias de hoje. E por conta disso, para suprir essa ausência que deixavam dentro do seu lar, por estarem trabalhando para levar o sustento para dentro da sua casa, eles começaram a dar muito presente para os nossos pais, para os filhos. E com isso, hoje nós vemos que nós temos uma sociedade que é extremamente mimada, sentimentalista. Uma sociedade que não consegue argumentar e se basear em fatos reais. Tudo leva por conta do sentimento. E um grande exemplo disso é que quando a princesa Diana morreu, apareceu a rainha Elizabeth no velório dela, e ela estava normal, sem expressar qualquer sentimento. Só que o povo, por ser um povo, uma sociedade sentimentalista, e não ser embasada em fatos e o porquê daquilo, começou a criticá-la. Só que o povo não sabia que uma rainha na Inglaterra, ou um rei, não pode demonstrar sentimento qualquer diante do público. Então ela estava ali cumprindo o seu papel como rainha. E isso não queria dizer que ela não gostava ou gostava da princesa Diana. Outro fato muito importante é que, se nós pegarmos uma década e vermos quantos voos comerciais teve dentro desses 10 anos e quantos levaram a acidente, nós vamos ver que no máximo chega a 10 acidentes fatais. Só que nós somos influenciados pela mídia, nós somos influenciados de tal forma que quando a gente entra num avião, que quando a gente está comprando a passagem, a gente já está orando, falando: Senhor, envia os teus anjos para que ele guie aquele avião e que nada de mal aconteça. Só que, gente, o avião, ele é o meio de transporte mais seguro do mundo. Então, Satanás, ele gerou esse plano todo. Por quê? Porque através do sentimentalismo, sem dados, o que a gente se torna? A gente se torna crianças. A gente aceita qualquer coisa. É por isso que tem políticos aí que estão onde estão e não tem capacidade de estar lá. Por quê? Porque o que colocou aquele cara naquele cargo é o sentimento. Ele conta uma história bonita que você compra, e aí, irmão, ele é o teu cara preferido. E isso é errado por quê? Porque a gente não consegue avaliar os fatos com dados. Então, tudo que ele fizer será sempre bom. Tudo que alguém da nossa família fizer será sempre maravilhoso. Ou ainda que esteja sempre errado, a gente não tem a capacidade de parar e falar assim: opa, tem algo errado aqui. Espera aí, você está errando. E é por isso que Satanás, através desse plano, ele vem nos influenciando e tomando as nossas casas. Irmãos, nós somos influenciados de todas as formas.
Nós somos influenciados por todas as experiências que nós tivemos desde o primeiro dia do ventre da nossa mãe até o dia de hoje. A psicanálise, ela vai dar o nome de esquemas. E o que são esquemas? Você tem um trauma. Um exemplo, o seu pai, a sua mãe te abandonou. E aí você acha que sempre você vai ser abandonado. E aí você entra no relacionamento. E quando você está no relacionamento, a pessoa fala assim, não dá mais, eu não quero mais. Você já pira. E aí você termina o relacionamento sem mesmo entender o que estava acontecendo. Por quê? Porque você vai estar no controle, você vai estar se defendendo para você não ser abandonado de novo, e você está abandonando. Nós somos influenciados também, principalmente pelo nosso organismo. O primeiro cérebro não é o que está na nossa cabeça. O nosso primeiro cérebro é o nosso intestino. Você sabia disso? E é por isso o boom do fast food. Porque você come alimentos industrializados e é uma explosão de dopamina na sua mente, é uma explosão de sentimento de recompensa. E aí você quer comer mais e mais e mais e mais e mais. E você está sendo influenciado. Olha só, eu anotei aqui, ó. Comportamentos são ações humanas conscientes, inconscientes e semiconscientes para gerar adaptações a provocações ou excitações do external e ao internal. Quem provoca o comportamento é o cérebro. Mas o que provoca o cérebro são neurotransmissores e hormônios que fazem o cérebro agir. E o que provoca esses hormônios e esses neurotransmissores? O gene que dá instruções para as células e a microbiota. Gente, a microbiota, ela é um time que está dentro do seu organismo. E tudo aquilo que nós comemos, ela recebe, ela absorve. E aqui vai explicar. Por quê? Porque a microbiota, ele é um superorganismo que provoca e estimula a liberação química que manda informação para o nosso cérebro. E o que provoca a microbiota? A alimentação. Então, quando você quer comer aquele chocolate gostoso, não é o seu cérebro que está querendo, irmão. Quando você está querendo comer 20 pedaços de pizza no rodízio, ou então, aí você foi no rodízio e comeu 20, no próximo você quer comer 15, 25, porque você quer bater o seu recorde. Irmão, mas é a sua microbiota que está liberando química para o seu cérebro. E o seu cérebro vai querer sempre buscar recompensa. Só que, a partir do momento que liberou mais hormônio do que o necessário para você sobreviver, já era. Ele sempre vai querer buscar mais e mais e mais e mais. E o nosso organismo fica completamente desregulado. Amém? Amém? Deixa eu beber um pouco d'água, por favor. E por que eu estou te dizendo isso? Porque dia 1º nós vamos começar o nosso jejum. E a nossa alimentação, ela influencia bem mais no nosso comportamento do que o nosso próprio cérebro. Se você for pegar uma figura de anatomia, você vai ver que o nosso intestino, ele é ligado diretamente com o nosso cérebro através de um cordão chamado nervo vago. E do intestino para o cérebro são 9 vias, do cérebro para o intestino é apenas uma. Então isso indica que o nosso intestino interfere muito mais no nosso comportamento. E quando nós estamos jejuando, o que acontece, gente? É simples. A energia que vem dos alimentos, o nosso corpo ele entende que já não está tendo mais aquela energia. Então o que ele vai fazer? Ele vai começar a buscar a energia que vem de dentro.
Só que a energia que vem de dentro é uma energia que não nos gera o estímulo que os alimentos nos geram. É uma energia que não gera a química que esses alimentos liberam no nosso cérebro. Então, o que isso vai acontecer? O que o jejum ele faz? Ele afasta de vez a influência do corpo. E o que isso acontece? O nosso espírito, ele entra em contato diretamente com o Pai. Pode colocar a imagem para mim, por favor? Vocês sabem me dizer o que é isso? Isso é uma molécula de laminila vista de um microscópio. E o que é isso? Isso é uma proteína adesiva que mantém conectada toda a estrutura das células que compõem o corpo do ser humano. E qual é o formato dessa célula que mantém todas as células conectadas? Uma cruz. Então, quando nós estamos em jejum, a nossa energia vem de dentro de nós, do nosso próprio corpo. E é por isso que nós começamos em Colossenses 1,17, que diz: e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. É por isso que nós precisamos jejuar, irmãos. É por isso que nós devemos levar Satanás para jejuar com a gente. Aí você fica falando: mas a carne é fraca. Não é nada, a carne é fortíssima. Ela é fraca para buscar as coisas de Deus, mas para buscar a vontade dela é fortíssima. Para olhar para a mulher na rua é muito forte. Para falar dos outros é muito forte, irmãos. É por isso que nós devemos mortificar a nossa carne, assim como Paulo ele disse. Se nós queremos de fato ter a mente de Cristo, nós devemos mortificar a nossa carne. E como nós fazemos isso? Com o jejum. Porque com jejum a gente olha para dentro. E por quê? Porque nós somos um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. Quando a gente jejua, a gente tira a influência desse corpo e o espírito fica completamente em ligação com o Espírito de Deus. E aí a gente cala a voz de todas as influências externas. A gente cala a voz de tudo aquilo que nos abala, de tudo aquilo que tenta nos afastar de Deus, de tudo aquilo que vem para tentar nos impedir de caminhar, de tudo aquilo que vem para tentar manchar a nossa identidade, a nossa imagem, em quem nós somos em Deus. É por isso que Davi, ele vai escrever o Salmos 23 com tanta convicção, e ele vai dizer no versículo 1, o Senhor é o meu pastor. Ele tinha convicção de quem ele tinha, irmãos. Porque se você for parar para ver naquela época, as pessoas elas não comiam além do que era necessário, elas comiam para se alimentar, elas comiam o que era necessário. Por isso que você vai ver Abraão ouvindo a voz de Deus. É por isso que você vai ver Jó ouvindo a voz de Deus. E por que os filhos dele não? Porque os filhos dele estavam nos banquetes. Os filhos dele estavam comendo além do que mandavam, do que era necessário. Irmãos, eu estou falando isso de mim? Não, isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Se você for ler Jó jejuava pelos filhos que davam banquetes e banquetes e banquetes, comendo além do que era necessário. Por isso que você vai ver Daniel não se dobrando diante de Nabucodonosor, porque ele vai abrir um jejum, ele vai abrir mão do banquete do rei. E eles falam assim: se não se dobrar, se aqueles jovens não se dobrassem, eles seriam lançados na fornalha. E aqueles jovens que estavam com Daniel também não se dobram, porque eles sabiam, eles tinham certeza, eles tinham a convicção quem eles eram em Deus e quem era o Deus que eles serviam. E é por isso que hoje nós não temos a convicção de quem é o nosso Deus. Porque a gente acha que o problema é o outro, mas o problema somos nós. O problema é às vezes que a gente abre o iFood, irmão.
Você quer viver um tempo de excelência? Começa cuidando do seu corpo. Começa cuidando da sua alimentação. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma dieta, para ir no nutricionista. E quem disse que precisa ter dinheiro? É só comer o básico. É só fazer o necessário. É só dar uma caminhadinha. Só dar uma corridinha. E aí você vai ver se você está fraco. E aí você vai ver se realmente quem vai te influenciar e quem não vai. E aí Davi, ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, irmãos. Davi, ele tinha certeza de quem cuidava dele. Davi, ele se colocou na posição de ovelha e não de pastor. Porque quando nós somos influenciados por tudo que é externo, às vezes nós nos colocamos na posição de pastor, né? E parece que Deus que é a nossa ovelha. Só que não, irmãos. Davi, ele se humilhou. E ele sabia que ele era a ovelha e não o pastor. Ele sabia que uma ovelha necessitava de água. Ele sabia que uma ovelha precisava ser tosada. E também ele sabia que quando uma ovelha sai assim vai para longe do rebanho, não sei se você já viu, que tem pastor que abre assim a portinha, o cão vai lá correndo assim, ó, e aí as ovelhas voltam correndo assim para o rebanho. Aí às vezes tu não entende porque está passando luta, está passando prova. É Deus permitindo o cão fazer você voltar para perto do rebanho. Vigia não, para tu ver. No versículo 2 ele diz: deitar-me faz em verde pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Irmãos, Deus, ele promete que ele vai te guiar em todos os teus caminhos. O que falta às vezes para a gente é direção. A gente às vezes está um pouco meio perdido, o que falta às vezes é direção. Mas Deus, ele promete que ele vai te guiar em todos os seus caminhos. Sabe por quê? Porque ele diz que ele é lâmpada para os nossos pés. Deus, ele quer ser o teu guia. Diz assim para a pessoa que está do seu lado: Deus quer ser o teu guia. Ele quer ser a direção que você precisa. E é nessa hora que você tem que pedir direção para Deus, irmãos. É nessa hora que você tem que se humilhar e falar: Deus, me guia pelo teu amor, me guia. É nessa hora que quem está solteiro e quer casar tem que abrir um jejum de 60 dias sem comer nada. Tô brincando. Tô brincando. Porque aí tu olha e tu fala assim: meu Deus do céu, Senhor, eu tenho certeza que é esse varão. Não é possível, eu tenho certeza que é esse varão. Olha como é bonito, olha como essa varoa é linda, olha como ela canta, olha como que ela dança. Vigia. Pede direção ao Pai. Peça direção ao Senhor. Eu, ministrando essa parte uma vez, eu até disse, né? Tu olha para a pessoa e fala assim: Senhor, olha o corpo de Golias e a cabeça de Davi. Esse homem é para a minha vida. É nessa hora que a gente tem que pedir direção a Deus. É nessa hora que a gente quer desistir do nosso trabalho e a gente tem que pedir tanta direção a Deus. É na hora que a gente acha que o nosso casamento já não tem mais jeito, a gente tem que pedir tanta direção a Deus, irmão. É na hora que as coisas vêm te sufocar de uma forma e você diz assim: Senhor, mas o que está acontecendo se no mundo era tudo tão fácil? Eu estou andando nos teus caminhos, me dê uma direção, mostra que o Senhor está comigo. É nessa hora. Porque se a gente não vigiar, a gente se desvia muito fácil. Em Isaías 58, 11 diz assim, ó: e o Senhor te guiará continuamente. Eu vou pedir para você erguer as suas mãos e tomar posse disso daqui, do que diz. Isaías 11, 58.
E eu te autorizo a fazer uma corrente no WhatsApp da tua família, amém? Diz assim, ó: e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos, e será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. O Senhor, Ele quer te guiar, irmãos. Ele promete. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa, amém? No 3 ele diz: refrigera a minha alma, e Ele guia-me pelas veredas da justiça, e por amor do seu nome. Davi, ele vai escrever esse salmo com tanta convicção, irmãos. Porque Deus é aquele que traz alento para a nossa alma. Deus é aquele que refrigera a nossa alma no calor das emoções, irmãos. Quando a gente acha que já não tem mais jeito, quando a gente acha que já é o fim, quando a gente acha que já perdemos, quando a gente acha que um diagnóstico ele tem mais poder do que aquilo que Deus ele fala em sua palavra. Davi, ele estava escrevendo esse versículo 3 com toda a convicção do mundo. E aí ele conclui no 4 dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, nós devemos jejuar, irmãos, porque se queremos viver a excelência do Senhor, ninguém vive a excelência sendo medíocre, ninguém vive a excelência fazendo o que todos fazem, pelo contrário, só vive a excelência quem abre mão de muitas coisas. Eu estava lendo um documentário sobre o Michael Phelps, e ele disse que ele tem a teoria delta, que ele tinha na mente dele que se ele treinasse todos os dias, todos os finais de semana, todos os feriados, ele estaria um passo à frente de todos os seus concorrentes. Por quê? Porque enquanto era feriado, final de semana, seus concorrentes estavam em festa, estavam bebendo, estavam comendo aquilo que não deveria, ele estava treinando, ele estava se alimentando e abrindo mão de coisas que o atrapalhariam. E quem foi Michael Phelps, gente? Um dos maiores nadadores do mundo. Por quê? Porque ele abriu mão daquilo que os outros não abriam. Ele decidiu sair da mediocridade. Sair daí, sair. Fugiu a palavra. Irmãos, a excelência, ela está depois que nós fechamos a porta de tudo aquilo que nos atrapalha. E você sabe o que é preciso deixar para trás. Eu sei o que é preciso queimar, eu sei o que é preciso abandonar para eu viver a excelência de Deus. E no versículo 5, ele diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Quantos aqui querem se assentar a essa mesa aqui? Quantos aqui querem que o Senhor prepare uma mesa na presença dos inimigos? Ah, que isso? Na presença dos inimigos está amarrado. É Bíblia, irmão. É você sentado, os anjos ao redor, a sua família desfrutando, e Satanás ao redor querendo te tragar de tudo quanto é forma, mas Deus preparou essa mesa para você desfrutar, irmãos. E tem muita gente que Deus já preparou a mesa e mesmo assim não consegue desfrutar do que Deus já te entregou, irmãos. Mas a gente só vai ter a consciência disso quando nós matarmos a nossa carne para estarmos atentos à voz do Senhor. Porque quando estamos com o Pai, com eles temos abundância para sempre. No Pai o seu cálice transborda. E no 6, para terminarmos, ele diz:
certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Mas tem gente que pega só a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. O habitar na casa do Senhor por longos dias, a pessoa esquece. Irmãos, todo aquele que tem Cristo como pastor, tenha a certeza que a bondade e a misericórdia o seguem todos os dias. Sabe que tudo o que está acontecendo é cooperação para aqueles que amam ao Senhor. Se coloquem todos de pé em nome de Jesus. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move